Opa, tudo bem? Aqui é o René Chiari e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar como é que funciona o novo programa de certificação do ITIL 4. No final desse vídeo, então, você vai entender toda a estrutura desse novo programa, quais são os pré-requisitos, qual que é o foco de cada uma das duas trilhas que a gente tem aqui, qual o objetivo de cada módulo individualmente, como é que é o exame nos níveis mais avançados, enfim, vou tentar fazer um overview aqui, tá? Então, bora lá, vem comigo. Bom, para quem não conhece a versão anterior do ITIL, o V3, essa estrutura aqui do programa do ITIL 4 está bem mais coerente, bem mais simples de entender. Não tem, por exemplo, aquela sobreposição de assuntos que a gente via lá nas certificações anteriores. Aqui você vai ter trilhas e módulos muito bem definidos. Ou seja, você pode ter certeza de que os tópicos que você vai ver em um desses módulos avançados não vai ser o mesmo que você vai ver em outros módulos. Agora, em termos de estrutura, né, desse novo programa do ITIL 4, tudo começa aqui pela base, né? No primeiro nível do programa, a gente vai ter a certificação do ITIL 4 Foundation, que é a mais conhecida, mais popular. O Foundation é uma certificação de entrada e também o pré-requisito para as demais certificações do programa. Para essa certificação não existe nenhum pré-requisito, tá? Você pode fazer sem, não precisa ter nenhum pré-requisito. E se você quiser saber mais sobre essa certificação de Foundation especificamente, a gente tem um vídeo específico no canal só para falar dela, tá bom? Depois, num nível avançado, a partir daqui, qualquer certificação que você queira investir, é obrigatório que você tenha a certificação Foundation, tá? Então, todos os níveis intermediários vão te obrigar a comprovar a certificação de nível Foundation, tudo bem? E aí, a gente vai ter aqui duas trilhas avançadas. A trilha do Managing Professional, ou ITIL MP, e a trilha do Strategic Leader, ou ITIL SL. A diferença entre essas duas trilhas, de forma geral, é a seguinte. A trilha do Managing Professional ela é mais orientada para profissionais que lidam com gestão, com execução do gerenciamento de serviços. Isso vai desde o analista, os consultores, os coordenadores, até mesmo alguns perfis de gerentes, né? E já a trilha do Strategic Leader, ou SL, ela é mais voltada para quem lidera a transformação digital nas empresas. Aí a gente está falando aqui dos executivos em geral, do diretor de TI, o CIO e por aí vai. Então são módulos realmente com características bem específicas, né? Módulos não, trilhas com características bem específicas para cada uma delas, ok? E para você se tornar um certificado em ITIL Managing Professional ou Strategic Leader, você precisa obrigatoriamente se certificar nos módulos individuais que estão relacionados a essas trilhas. Aqui na imagem isso está bem representado. Não existe nenhum exame da certificação MP ou da certificação SL. Assim que você conclui o último módulo de cada trilha, assim que você conclui os módulos relacionados a uma dessas trilhas, você automaticamente recebe o título ou a designação de ITIL MP ou ITIL SL. Aqui, por exemplo, né, só para a gente pegar um exemplo, se você se certificar nos módulos Specialist aqui, que são os três primeiros da esquerda para a direita da imagem, e o módulo Strategist, que está em azul aqui, então você recebe a designação, o título de ITIL Managing Professional, tá? A mesma coisa aqui na outra trilha, do Strategic Leader. Você fazendo a certificação do DITS, né, o Digital IT Strategy, e do Strategist também, o DPI, você tem a designação do Strategic Leader. Alguns comentários aqui a respeito desse nível avançado. O primeiro comentário é que a gente tem aqui um módulo comum para ambas as trilhas, que é o ITIL DPI, o Direct Plan and Improve, mais conhecido como DPI, né? E você deve ter percebido que também tem um sinalzinho aqui no módulo ITIL Leader, né? o Digital and IT Strategy. Por que ele está com esse sinalzinho? Esse é o único módulo que tem uma característica diferente no processo de certificação com relação a todos os outros módulos avançados aqui do ITIL 4. Esse módulo, além do exame da certificação, que esse sim é comum para todos os módulos, ele também vai exigir adicionalmente
um mínimo de 3 anos de experiência com gestão de serviços e uma espécie de assessment prático que tem que ser aplicado pelo próprio provedor do treinamento, tá? Então são essas duas características adicionais. Agora, em termos mais práticos, né? O que é que muda do nível Foundation para os níveis mais avançados do ITIL 4? Então vamos dar uma olhada aqui. A primeira mudança é o nível de profundidade do conteúdo, né? E consequentemente também o nível de dificuldade do exame. Se a gente fosse colocar isso em uma escala de 1 a 6, o nível de Foundation ele estaria aqui numa escala de dificuldade de 1 a 2, tá? O grau de dificuldade. E já nos níveis avançados, a gente estaria aqui num grau de dificuldade de 2 a 3. Parece pouco na escala, né? Mas na prática, você vai ter perguntas mais complexas no exame, tá? Nos exames avançados. Então, algumas estratégias lá para o exame de Foundation, como uso de palavra-chave, memorização, etc., eles até continuam funcionando aqui nos níveis avançados, mas bem menos do que a forma como eles funcionam no nível Foundation, tá? Sendo bem sincero, eu até acho que esse está certo, esse tem que ser o objetivo mesmo, tá? Os módulos avançados, eles têm que ser mais puxados, eles têm que exigir mais estudo, mais leitura, mais discussões, porque são níveis mais avançados, né? Isso também garante que você vai sair de uma certificação dessa com a certeza de que deu um baita salto de conhecimento aí também, né? Depois, uma outra mudança aqui nos níveis avançados é com relação ao exame, né? Então, os exames eles continuam tendo 40 questões de múltipla escolha, onde somente uma das respostas é a resposta correta, isso não mudou. Não são mais questões com case, como era lá nos exames intermediários e avançados do ITIL V3. Então, acho que esse é um ponto que deixou até mais fácil os exames avançados da nova versão, com relação à versão anterior, principalmente para quem não domina o inglês, né? Com relação a tempo, aqui nos exames avançados você vai ter 90 minutos de duração do exame, ao contrário dos 60 minutos que você tem no exame Foundation. São 90 minutos de exame, né? Então dá para fazer sossegado aí nesse tempo, são 40 questões em 90 minutos, dá para fazer bem tranquilo. Inclusive, aqui cabe um parêntese, né? O exame está disponível só em inglês, todos os exames avançados só tem em inglês por enquanto, então você sendo brasileiro ainda ganha uns minutos a mais para fazer o exame, dando um total aí de 113 minutos. Então a PeopleSearch oferece esses minutos a mais para quem não é nativo no inglês. E uma outra mudança é o percentual mínimo de desempenho, né? No exame Foundation você tinha que acertar um mínimo de 65% no exame. Já nos exames avançados você tem que acertar um mínimo de 70%, o que equivale a 28 questões de um total de 40. Como eu já adiantei aqui, né, o exame infelizmente só tem em inglês, todos os módulos avançados só em inglês, sem nenhuma previsão de tradução. Com relação ao preço, hoje o preço vai estar em torno de $467, os exames avançados, um pouquinho a mais, né, do que o exame Foundation também. Parece caro, né, mas a nossa moeda, vamos combinar que também não está ajudando muito, né? E uma outra mudança dos módulos intermediários é que você é obrigado a fazer um curso preparatório credenciado, né, para poder fazer o exame. Então, além da comprovação da própria certificação de Foundation, você também tem que fazer um curso credenciado, um curso oficial para poder fazer o exame intermediário ou avançado, tá? Mesmo se você comprar o exame de um desses módulos avançados direto no site da PeopleSearch, eles só vão liberar o seu exame se você enviar o seu certificado do ITIL 4 Foundation e também uma carta de participação que tem que ser emitida por um centro de treinamento credenciado da PeopleSearch, tá? Que comprove que você fez o curso preparatório oficial daquele módulo no qual você pretende se certificar. Isso, infelizmente, você não vai poder fazer o exame, tá? Ok, então, em linhas gerais, isso é o que muda do nível de fundamentos para os níveis avançados aqui do programa do ITIL 4. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre
cada um dos módulos dessa trilha do Managing Professional, o I2MP, que sem dúvida alguma vai ser a trilha mais popular para a maioria dos profissionais que trabalham com gestão de serviços. Então, começando aqui pelo módulo Create, Deliver and Support, mais conhecido também como CDS. É engraçado que uma coisa que eu notei aqui, depois de conhecer módulo a módulo, é que a ordem que eles colocaram aqui, a ordem que foi colocada nessa estrutura, ela parece proposital, né? Tem uma certa lógica você começar pelo módulo CDS e depois né, ir para o módulo DSV e assim por diante. Eu, sinceramente, não acho que o pessoal da Axelos pensou nisso, tá? Mas, para mim, tem até uma certa lógica a ordem que eles colocaram aqui no modelo. Mas o fato é que o módulo CDS ele tende realmente a ser o mais popular de todos os módulos, justamente porque ele se encaixa perfeitamente como um próximo passo natural para quem acabou de fazer o exame, para quem acabou de certificar no nível Foundation. Então, eu imagino que a maioria, né, das pessoas que estão assistindo o vídeo já se certificaram ou estão prestes a certificar em Foundation, e é normal que esse pessoal acaba saindo com aquele gostinho de quero mais, né? Talvez até uma certa pitada de frustração, né, se é que a gente pode chamar assim, com relação ao conteúdo do Foundation, que ele é um pouco mais superficial mesmo, né? Você fica com aquele gostinho de quero mais. E aí, para eu resumir o CDS, né, eu diria que ele aborda a criação, a entrega e o suporte dos serviços com profundidade e também com a abrangência necessária, olhando para cada uma das dimensões do gerenciamento de serviços. Depois, a gente tem aqui o módulo DSV, ou Drive Stakeholder Value. Esse módulo ele apresenta um olhar clínico de toda a jornada do cliente, né? Por isso ele é muito focado na parte de relações e da interação com o cliente. Não só aquela interação tradicional, né, que a gente conhece de suporte, como a gente está mais acostumado, né, o pessoal de TI está mais acostumado, mas também ele foca na interação que começa lá desde o entendimento das oportunidades de mercado, o entendimento das necessidades, o entendimento do perfil dos clientes, das dores, dos requisitos, passando pelo processo de criação de produtos mínimos viáveis, o onboarding de clientes, né? Então ele fala bastante de como fazer o onboarding dos clientes da maneira correta, até o eventual encerramento dessa relação com o cliente, ou como o White chama de offboarding, né? Então esse módulo ele realmente vai focar bastante em temas mais comuns, digamos assim, de áreas de produtos, do pessoal de marketing e vendas, e que aqui agora no DSV ele vai ser trazido para um contexto de gerenciamento de serviços, o que faz todo sentido. Depois a gente tem o módulo HVIT, ou High Velocity IT. Talvez esse seja o módulo mais técnico, digamos assim, de todos. Ele tem uma pegada bem mais para empresas digitais ou empresas que buscam a transformação digital, mas a proposta dele é muito relevante e muito louvável, né? Que é a de ajudar ajudar as organizações a entenderem os caminhos da transformação digital. Não no nível super estratégico, porque isso você vai ver lá na trilha do Strategic Leader, mas aqui no High Velocity, em um nível mais tático operacional. E por fim, a gente tem o módulo Direct Plan and Improve, ou DPI. Esse é, como eu falei, né, o único módulo requerido tanto para a trilha do I2MP quanto para a trilha do SL. É um módulo em comum das duas trilhas. E o foco desse módulo vai ser nas questões de dar direção, né? Ou seja, ele tem uma forte conexão com o componente da governança de TI, além também de tratar de questões de mudança organizacional e da comunicação como meio de promover essa mudança. Então, em linhas gerais, é assim que está estruturado o novo programa do ITIL 4. Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se você gostou, se você achou que ele foi relevante, então aproveita para curtir, colocar o seu comentário aqui, dar o seu feedback ou até postar uma dúvida. E também faz a sua inscrição aqui no canal para que você seja notificado quando eu publicar um novo vídeo aqui no canal, tudo bem? Então, valeu, até a próxima.